cara que revolucionou a dinâmica, que criou as três leis que deu a grande base para o estudo da dinâmica. Vamos lá? Um forrozinho de fundo, para dar clima à nossa aula. Vamos adiantando aqui, ó. Newton criou três leis, gente. A primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Depois nós temos a segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, e tem a lei da ação e reação. Vamos vê-las aos poucos aqui. Primeira lei de Newton, ou princípio da inércia de Galileu. Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso ou em movimento uniforme, desde que não atue nenhuma força contra ele. Atenção, muita atenção. Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso ou em movimento, continua em velocidade constante. O que seria isso, moçada, né? Ou seja, um corpo tende a permanecer no seu estado de movimento. O que seria estado de movimento, Rogério? Estado de movimento é velocidade constante ou repouso. Ele não pode variar a sua velocidade, ou seja, não vai ter aceleração, né? Então, a primeira lei de Newton fala que o corpo tende a permanecer no seu estado de movimento. Rogerão, me diz aí onde é que tem aplicação prática disso, de moçada. Centro de segurança é uma aplicação vista por todos. Se o carro está a uma determinada velocidade e freia bruscamente, a tendência do corpo é permanecer nessa velocidade, tende a ir com a mesma velocidade do carro. Então a gente usa o cinto para poder se proteger. Basicamente, isso é a primeira lei. Vamos lá. Onde a gente vai trabalhar com isso aqui? Equilíbrio de uma partícula. Dizemos que uma partícula está em equilíbrio em uma das seguintes situações. Quais são essas situações? Primeira situação, a partícula está em repouso. Segunda situação, a partícula está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ela pode estar em repouso ela vai estar em equilíbrio quando estiver em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? Logo, equilíbrio está relacionado com essas duas situações, que se refere a quem? A primeira lei de Newton. Como não tem aceleração, a força resultante é quem, gente? Ela é nula. Vimos a primeira, vamos ver agora a terceira. Oxe, Rogério, você não sabe contar não, né? Digo, não, gente. A primeira e a terceira vão dar uma base para os cálculos matemáticos que vai estar na segunda. Então, o entendimento da primeira e terceira, física, é bom compreender que física não é só cálculo. Cálculo é um instrumento, é uma ferramenta que nós utilizamos. Perfeito? Então, terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Quando um corpo exerce uma força sobre um outro corpo, quando o corpo A exerce uma força sobre o corpo B reage sobre o corpo A com a força de mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. Ou seja, para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Rogério, me dá exemplo disso. Digo, certo, eu vou dar alguns exemplos disso. Quando nós estamos andando, aí a gente consegue perceber que a gente está indo para frente e a gente empurra a terra para trás. Quando nós empurramos a terra para trás, que seria ação, a reação vai ser a gente ir para frente. Então, ação e reação. Quando você está andando de patins também, é semelhante. A gente empurra a terra para trás e vai para frente. Um carro, a roda gira para trás, a bicicleta, por exemplo, a roda traseira da bicicleta gira para trás e a bicicleta vai para frente, né? Outra situação, o cara está nadando, um nado de crawl, um nado livre. Ele puxa a água para trás e, ao puxar a água para trás, a reação vai ser ele ir para frente. Então, ação e reação, mesma direção, a direção no caso horizontal, e o sentido é, ele puxou a água para trás e ele foi para onde? Para frente, perfeito, gente? Legal? Então, terceira lei de Newton, para toda ação existe reação, de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Já a segunda, ela se refere aos cálculos matemáticos, né? O princípio fundamental da dinâmica. Muita gente
não conhece a segunda lei de Newton como tem o seu nome, né? Muita gente só fala que força resultante é igual a massa de aceleração. Quando um ponto material está sujeito a uma força resultante não nula, surge uma aceleração resultante na mesma direção e sentido da mesma força, ou seja, força resultante é igual a massa de aceleração, onde F é força, dada em newtons, né? M é a massa e A é a aceleração. No sistema internacional, massa é dada em quilogramas e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Aí eu fiz, né, fiz não, na verdade eu não fiz, né, eu peguei lá da revista Nova Escola, onde tem um mapa conceitual interessantíssimo, né, que tem falando aí sobre várias situações das leis de Newton. O princípio fundamental, força resultante igual a massa de aceleração. Ele destaca que é uma grandeza vetorial. Se é vetorial, tem direção, tem sentido e tem módulo. Perfeito? Como é que eu determino a aceleração de um corpo? A variação da velocidade sobre a variação do tempo. A variação da velocidade sobre a variação do tempo. Perfeito? Isso aí é a segunda lei, a terceira lei de Newton, perdão, a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala que a força resultante é igual a massa de aceleração. Perfeito, gente? Isso vai desembocar várias situações, vários tipos de força. Força de contato, força de tração, força normal, né? São vários tipos de força. Tem força de atrito, força elástica. Vamos ver apenas algumas agora e num próximo vídeo a gente vê as outras. Eu só vou destacar duas coisas aqui. Quando ele fala de força normal ali, você tem um peso sobre uma determinada mesa. Aí tem a normal para cima. Se eu fosse perguntar a vocês, será que a normal sempre é contrária ao peso? Isso é falso. Se a gente olhar na rampa, por exemplo, ali ao lado da mesa, veremos facilmente que a normal nem sempre está apontando para cima. Quando está na rampa, ela tem inclinação formando sempre um ângulo 90 graus. Na verdade, a normal sempre faz o ângulo 90 graus com a base, perfeito? E o peso vai atuar sempre em sentido ao centro da Terra, né? Então, peso é igual a normal na horizontal. O peso só é igual a normal na horizontal. Guarda isso que é importante, muito importante. Força de contato. Quando eu tenho dois corpos, eu estou aplicando, digamos, uma força no bloco A e esse bloco A está empurrando o bloco B. Quem será a força de contato entre o bloco A e o bloco B? Muita atenção para isso, moçada. Né? Quem está se deslocando, quem está sendo empurrado, melhor dizendo, eu apliquei uma força no bloco A e o bloco A empurrou o bloco B. Quem está sendo empurrado é o bloco B, né? É força de contato entre os blocos. Como o bloco B está sendo empurrado pelo bloco a força de contato de A em B vai ser a massa de B, que está sendo empurrado, vezes a aceleração. Muito cuidado. E se perguntar, Rogério, qual vai ser a força de A em B? Massa de B vezes a aceleração. E que vai ser a força de B em A? Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, logo mesmo valor, então a força tem que ser igual. Sentido contrário, A empurra B, B empurra A. Todavia, entretanto, o valor tem que ser igual. A força de A em B é igual em módulo à força de B em A. Perfeito? Aí a gente botou uma representaçãozinha. Tem aí A empurrando B, né? A força de A empurrando B. Massa de B vezes aceleração. Quem está sendo empurrado não é o bloco B, então massa de B vezes aceleração. Né? Na nossa situação aí, né? A massa de B valeu 2. E a aceleração já tinha sido determinada pela questão, era 6. Então, perdão, 6 não, 3. 2 vezes 3, a força de A em B deu 6. E a força de B em A, como tem sentido contrário, será menos 6, porque para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, só que o sentido é o que? Contrário, menos 6. O módulo é igual, mas o sentido é o que? Contrário, guarda.
Força-tração. A força-tração é determinada por fios, por cordas. Aí eu botei uma situação de um elevador, que é muito comum acontecer, elevador subindo, elevador parado, elevador descendo. Tem a situação A, B e C. Vamos analisá-la. A situação A, se a gente for analisar vetorialmente, esse elevador está parado, porque o vetor do peso tem mesmo módulo do vetor da força. Então ele está em repouso. A situação B, a gente consegue perceber que o vetor da força é maior que o do peso, logo ele está subindo. Já a situação C, ele está descendo porque o peso é maior do que a força, então ele vai estar descendo. Como é que a gente vai analisar? Se ele está parado, a força restante é nula, ele está em repouso. Peso é igual a força, vai dar zero. Na situação B, se a gente analisar vetorialmente, quem será a força resultante ali? A força resultante é o maior menos o menor, o vetor maior. Quem é o vetor maior? Fn. Quem é o vetor menor? Peso. Mas força resultante, gente, não é igual a massa vezes aceleração? Então a força resultante, que é a normal menos o peso, vai ser igual a massa vezes aceleração. Se eu isolar normal, normal vai ser igual ao peso mais a massa vezes aceleração. A gente faz nesse cálculo de matemática simples ali, botando que peso, todo mundo sabe, é igual a massa vezes a gravidade. O peso da gente, é determinado pela massa vezes a gravidade. Ficaremos com a seguinte equação, que a normal vai ser m, que é a massa da pessoa, g mais a, que multiplica g mais a. Quando a pessoa está subindo no elevador, se você botar uma balança no elevador, quando esse elevador está subindo, o seu peso vai dar bem maior. Elevador descendo, se a gente olhar a situação vetorial do C ali, veremos o seguinte: o vetor do peso é maior do que a normal. A resultante disso vai dar peso menos o normal. A resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, peso menos normal é igual a massa vezes aceleração. Isolando a normal, ficou a normal igual ao peso menos MA. Mas peso não é igual a mg, massa vezes a gravidade? Se a gente botar peso igual a mg, ficaremos com a equação normal igual a m, que é a massa, g menos a. Ou seja, se eu botar uma balança no elevador e esse elevador estiver descendo, seu peso vai dar, na verdade, menor do que o real. Nessas três imagens, A, B e C, na situação A, o peso vai dar igual. Na situação B, o peso vai dar maior. Peso da balança, viu, gente? O valor da balança vai dar igual em A. O valor da balança vai dar maior em B e menor em C. Ok? Lei de Oort. Lei de Oort fala o seguinte: força elástica. Força elástica é uma mola, quando é contraída ou quando é distendida, ela vai ter uma força, né? Essa força é determinada pela seguinte relação: força igual a K vezes X. Ah, Rogério, você botou menos KX. Digo, beleza, mas K, a força é uma grandeza modular, gente. Esse menos está indicando que essa mola foi contraída. Mas na hora de colocar uma força, pelo amor de Deus, força é uma grandeza modular. Se a mola for comprimida, contraída ou distendida, ela exerce uma força sobre um bloco de origem elástica. A intensidade da força é proporcional à deformação da mola, ou seja, a força elástica é determinada pela constante da mola. De uma mola a outra, essa constante vai mudar, vezes a deformação da mola. Esse x é a deformação da mola. Quanto ela vai ser distendida ou quanto ela vai ser comprimida. Confere? Força elástica é igual a K vezes X. Aí tem um gráfico disso, né? E tem o trabalho disso, né? O trabalho da força elástica é igual a K, que é a constante da mola, vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho da força elástica, muita gente, ou energia potencial elástica, também conhecida como sendo energia potencial elástica, é K vezes X ao quadrado sobre 2. K vezes X ao quadrado sobre 2. Perfeito, gente? Onde é usado isso, né? Olha lá, o trabalho. O trabalho da força elástica pode ser motor resistente. O trabalho da força elástica será resistente quando a mola for alongada ou comprimida. O trabalho da força elástica será motor
quando a mola estiver voltando, ou seja, quando ela estiver voltando à posição inicial, o trabalho é positivo. Quando você distende ou comprime, o trabalho é negativo. Trabalho, sim, a gente tem que ter cuidado. Porque trabalho em grandeza é escalar. E se é escalar, pode ser positivo e pode ser negativo. Força ou grandeza vetorial. Então a gente se preocupa com o sinal quando for trabalhar com vetores. Mas só se pedir o trabalho, pedir a força elástica, K vezes X. Perfeito? Vamos lá para frente. Então, ó, onde é utilizado ele ouro? Muito utilizado. Nesse bungee jump da vida aí, ó. Essa corda, ela tem uma elasticidade que diminui o impacto sobre a pessoa, ela amortece a queda e não quebra, né? Diminui o impacto e não quebra. Ela consegue absorver até determinados limites de peso, gente. Então tem que ter cuidado com isso. Então valeu, galera. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus.